Essa final vai ser daqui a um mês. São dois times inconstantes, para resumir. O Flamengo com porradaria e tudo mais. A gente não sabe quantos rounds acontecerão até lá, ou se vai parar de lutar, ou se vão alimentar aquele teatro de ontem. A gente não sabe nem se o São Paulo vai estar lá. São Paulo ele fala isso. Ele fala isso na coletiva. Até um tom meio de despedida, tipo, de repente eu não vou estar mais aqui. A gente não sabe nem se o São Paulo vai estar no Flamengo. Aí tem várias questões. Por exemplo, o São Paulo vai ter ainda a Sul-Americana. Ele tem uma maratona de jogos, vai ter que fazer escolhas importantes. Porque ele vai ter que jogar todo meio de semana, já nesse agora e no outro, né? Então não tem trégua para o São Paulo. É o único time agora em 3 competições. E o Flamengo não vai ter. Ou seja, em termos de... O que é péssimo, que está fora da Libertadores. É um vexame ter sido eliminado como foi, óbvio. Mas não vai ter o desgaste que o São Paulo vai ter. Então tem vários aspectos aí. Eu acho que o São Paulo vai priorizar, claro, a final da Copa do Brasil, mas ele vai conviver com uma situação diferente. Para mim são 2 times inconstantes e em um mês pode acontecer qualquer coisa. Se você olhar menos de um mês... Antes do São Paulo fazer um bom jogo com as reservas, merecia até ganhar no Maracanã contra o Flamengo, ele vinha de uma derrota e a vitória do São Lourenço, veio de uma derrota para o Atlético. O Atlético ganhou de ninguém. Eram 10 jogos sem vitória, o Felipão, e ganhou do São Paulo no Morumbi. Quebrou a série aí de jogos sem vitória, né? E todo mundo preocupado com o São Paulo. Ele ganhou do São Lourenço, já mudou. Então muda toda hora. E o Flamengo ao contrário. 3 semanas antes ganhou do Grêmio, todo mundo achava que estava classificado na Libertadores, que o Grêmio já estava eliminado, poderia ter sido demais. Depois disso, o que aconteceu? Soco na cara do Pedro, derrota ridícula para o Cuiabá, eliminação para o Olímpia, soco na cara do Varela lá, dado pelo Gerson. Quer dizer, olha quanta coisa aconteceu. No caso do Flamengo acontece de tudo, fora de campo, em campo, é uma bagunça total, né? E ontem o Marcos Braz ainda falou que não deve ter multa para os caras. Então, poderia dar um bicho logo, né, Marcos Braz? Dá uma porrada na cara, aquele que acertou o soco ganha um prêmio. Deveria fazer isso, um prêmio para quem soca melhor, já que é o departamento de futebol da porradaria, né? É uma vergonha, coisa ridícula. Mas, enfim, esse assunto para daqui a pouco. Eu acho que são 2 times inconstantes. Em um mês, muita coisa vai acontecer. Muita coisa pode e deverá acontecer. Então, não consigo ver como alguém pode ser, um favorito é esse. Eu disse que não tem favorito nenhum. Na semana do jogo, a gente vai começar a ver. A gente vai sentir como estarão as 2 equipes. Mas então, essa é a pergunta que eu ia te fazer. Como o Lucas e o Rames, pra mim, o Flamengo fica menos favorito, entendeu? Porque eu acho que são jogadores que mudam muito o patamar de um time. O Rames vai jogar? Ele vai estar inteiro? A gente não sabe. Porque tem um mês até lá, né? Então, ele tem que entrar em forma e estar em condições. Ou ele vai se machucar de novo? A gente nunca sabe. Tratando do Rames é uma interrogação monstro. O Rames é tipo o Renato Augusto. Ontem o Renato Augusto saiu com problema já também, né? Quer dizer, vai jogar os próximos jogos do Corinthians. Corinthians na Sul-Americana, terá o Renato Augusto? Não sabemos se vai ter ou não. Então, assim, são várias dúvidas. Só na semana que a gente vai saber. Que a gente vai saber qual a condição do Rames, se ele já está mais magro, se ele já está em forma física, se ele não se machucou, se ele já vai estar mais entrosado com os companheiros. Como é que vai estar o Lucas também nesse contexto todo? Mas tem várias coisas que vão acontecer até lá. Não dá para... Eu não tenho essa capacidade. Eu já li texto aí dizendo assim, não, São Paulo é praticamente imbatível. Eu falei, gente, isso aí para mim, sabe o quê? Para mim isso é caça-clique. Você faz isso para agradar uma torcida empolgada e ganhar audiência. Então o cara escreve um negócio desse com esse objetivo. Eu não acho isso muito correto. Tal. Tudo bem, mas tudo... É bom pro Flamengo, né, Mauro? Que essa final seja daqui a um mês. É ótimo. Porque o Flamengo pode sair dessa crise, dessa draga que está acontecendo lá dentro. Por isso que eu acho que alguém falar que é um favorito, tanto um quanto o outro, é um devaneio, porque vai acontecer daqui a um mês. O Flamengo, 3 semanas atrás, jogou bem contra o Grêmio, todo mundo achou uma maravilha. Depois aconteceu um monte de coisa. Se daqui para frente não tiver nenhum grave problema disciplinar, a coisa caminhar, no Brasileiro fizer boas partidas, ganhar alguns jogos, vai jogar contra o Inter, contra o Botafogo, se conseguir bons resultados, tudo, a coisa de repente começa a entrar nos eixos. Né? Com o São Paulo é sem ele, né? Que também tem isso, né? A tendência agora é mais do que nunca ele ficar, porque a coisa deu uma acalmada. E também eu acho que aí o que pode acontecer, não sei se vai acontecer, é aquela coisa também, com esses jogadores. Eles perceberam o seguinte, cara, os brasileiros, que em 2020, com o Ceni chegou, o Flamengo caiu da Copa do Brasil, de cara. Aliás, isso vai muito na conta do Hugo, né? O Flamengo começa a ser eliminado quando o Hugo tenta driblar o Brenner e o Flamengo perde o jogo no Maracanã. Depois ele sai dos pênaltis da Libertadores contra o Racing, também com vários desfalques e tudo, muitos problemas. Ele demora a organizar o time. Quando ele consegue ajustar o time, já está na virada para 21. O campeonato invadiu o ano seguinte por conta da pandemia. E aí ele ajustou o time. E os caras pegaram junto mesmo ali. O Flamengo teve uma sequência de vitórias, jogos muito bons e foi campeão, por isso. O Flamengo não foi campeão porque o Edenilson estava impedido. Foi campeão porque na reta final ele pontuou, ganhou de vários jogos. Do Palmeiras, do Corinthians, do Inter, do Grêmio, em casa, fora. Venceu várias partidas e aí arrancou para levantar a taça no final. Houve uma mobilização ali. Se o São Paulo conseguir fazer isso, se o Flamengo conseguir fazer isso, ele chega fortalecido contra o São Paulo. Material humano para isso tem,
O técnico não é um mau técnico, acho que ele é um bom técnico, embora tenha problemas de relacionamento, esse temperamento dele é o grande problema. O grande inimigo dele é isso. Porque uma coisa é ele na Europa, do Olympique, chamando os jogadores que vão chegando, e num ambiente onde esse tipo de relação é mais aceitável. Tanto que o Igor Tudor, que é o técnico que veio depois, barrou o Gerson, barrou o Guendouzi, barrou o Payet, que está agora no Vasco, teve problemas aí com os jogadores, não estava nem aí. Mas ele está num ambiente onde isso é mais comum. Aqui no Brasil não é assim, né? Ainda mais um elenco já encastelado. E ele tem que ser um pouco mais flexível, né? Não é mudar radicalmente a postura, ter um pouquinho mais de jogo de cintura. Ele não tem nenhum. Ó, eu vou querer ver aqui a declaração do Sampaoli, onde ele deixa claro que ele nem sabe se ele vai estar no Flamengo no dia da final contra o São Paulo. Ele tem bastante noção das coisas. Ou seja, ele está sendo bem sincero. Quando a gente acha, pode ser que passe a crise, foram comemorar com ele, abraçaram aquele teatro todo que eu e o Mauro a gente acha que é pura lorota, parece que o Sampaoli também não acreditou muito naquilo. Mas ele falou também da comemoração, mas antes vamos ver o que o Sampaoli fala, que ele não sabe se ele vai estar no Flamengo até a final da Copa do Brasil contra o São Paulo, quando perguntam para ele a expectativa para essa final. Temos que jogar como hoje para competir com um time que está em um momento de crescimento. Se hubiéramos, hay que ver qué acontece de acá a un mes. Acá un mes es como si fuera un año, es lo mismo. Pues a lo mejor yo no estoy aquí, sinceramente, porque el fútbol es eso, es sangre. Entonces, a lo mejor hoy sí sabemos que Sao Paulo tiene un nivel altísimo. Hace 5 fechas no. Hay que ver cómo llega, cómo llegamos nosotros. Esperemos que este sea un punto de partida para que nosotros podamos competir con un time que tiene no solamente muy buenos jugadores, sino también un gran entrenador. Me genera presión que enfrenta a Dorival porque haya ganado un título con Flamengo. Sí me genera tensión el hecho de que Dorival tenga un time extremadamente competitivo. Hoy me tocó ver un pequeño lapso de juego de Sao Paulo con Corinthians y realmente fue muy superior. Entonces seguramente va a ser una llave muy difícil, pero bueno, es una final en la cual para mí es importante disputar una final con Flamengo dentro de un mes. Olha aí, ó. É o Sampaoli deixando claro, e ele ainda fala, né, Vanderlei, que você estava dizendo aqui, sobre a fase do São Paulo. O São Paulo já vinha... Excelente fase do São Paulo, não ganhava 5 jogos, o que ele falou. Que o São Paulo não ganhava 5 jogos e agora já é um baita momento do São Paulo. Agora, ele deixa claro que ele não tem muita segurança no cargo. Ninguém tem, a não ser o Guardiola. Abel Ferreira hoje no Brasil tem. Sim, é claro. Voivoda hoje no Brasil tem. É o que a gente fala, se tiver uma gestão, tem. Você tem que colocar sempre um pé atrás, né? Porque a gente não sabe. Quando a gente fala... Luiz Castro teve. Não, é óbvio que alguns técnicos não são demitidos da noite para o dia, mas eles não são demitidos pelo trabalho que realizam. O Abel tem uma gordura mesmo, né? Mas você viu que em alguns momentos ele deixou escapar, que pode terminar a temporada e vamos conversar. É isso, o próprio Abel. O Voivoda, da mesma maneira, ele pode, em algum momento, terminar o vínculo, mas ele tem estrutura, assim. O Luiz Castro estava seguro, mas aí chegou uma proposta e ele tomou o avião. No caso do Sampaoli, que é a sua observação, ele está enfrentando um problema com o elenco. E se o Flamengo não prosperar dentro de campo, ele tem razão o que ele falou. Ele tem razão. No Brasil é isso e agora em muitas partes do mundo. Se ele tomar trombada aí, na final, com o São Paulo, o time tropeçar no Campeonato Brasileiro, a gente não sabe. Se os jogadores demonstrarem claramente que gostariam que fosse alterado o comando técnico e normalmente o Cartola atende, ele tem razão, ele deixou isso no ar, ele colocou uma figuração de linguagem, digamos assim, mas que pode efetivamente acontecer com ele e com muitos outros aqui no Brasil, Asmar. Bom, aí a gente tem a outra declaração do Sampaoli, antes da gente falar do pênalti, né, que foi marcado para o Flamengo, eu não achei pênalti, e a gente vai falar sobre essa situação, quero inclusive ouvir o Seneme, né, o presidente da comissão de arbitragem, no seu vídeo de terça-feira, né? Terça-feira é quando ele faz a videocacetada
da comissão de arbitragem. E aí eu quero ouvir o que ele vai falar. Agora, o Sampaoli, Flávio Prado, ele fala sobre o teatro, né? Não é, ele não falou, eu que estou falando que foi um teatro. A comemoração dos jogadores com ele lá, todo mundo abraçando. Quem puxa o Sampaoli é o Gabigol e o Fabrício Bruno. Os jogadores estão comemorando ali com o banco, tipo, tamo junto, e aí o Sampaoli e o Fabrício Bruno puxam, o Gabigol e o Fabrício Bruno puxam o Sampaoli pra roda. Vamos ver o que o Sampaoli falou dessa comemoração que chamou a atenção de todo mundo. Una sensación de alegría que cuando hicimos el gol, entonces era la clasificación a una final, normal la alegría de los jugadores por haber logrado algo que creo que ni siquiera ni vos ni la gente de Flamengo esperaba. Entonces seguramente una descarga de alegría por la final. La unidad es importante, más importante cuando las cosas no salen. En la vida, en fútbol, normalmente las cosas salen menos de los que salen más. Entonces ahí se ve realmente el ser humano, cuando realmente las cosas no funcionan. Cuando las cosas van bien, cuando se hace un gol, el festejo es normal. Si seguramente la soledad del entrenador en la derrota hubiera acontecido hoy también. No creo yo que la decisión del entrenador en la toma de decisiones está vinculada a un área que es la proyección. La ejecución es otra área en la cual yo no llego ahí. Puede suceder como no puede suceder, pero estamos intentando de todos los lugares. Estamos tratando de convencer a un grupo de futbolistas que juegue de una determinada manera. Y eso alguna vez lleva tiempo, alguna vez acontece rápido y a veces no acontece jamás. Olha aí, ó. É uma declaração boa, porque ele fala, estamos tentando convencer o grupo de jogadores que atua de determinada maneira. Isso demanda tempo. Algumas vezes acontece rápido, às vezes acontece devagar e às vezes nunca acontece. É o que diz o Sampaoli. E outra coisa que me chamou a atenção é quando ele diz, a união é importante, mas é mais importante quando as coisas não saem bem. Na vida, no futebol, normalmente as coisas saem menos bem do que saem bem. Então aí que se vê realmente o ser humano, quando as coisas não funcionam. O Sampaoli passa aí alguns recados nessa declaração, né? Ó, ter união agora é mole. Comemorando lá, a classificação para final. Ser humano você vê quando as coisas vão mal. Tem um amigo meu que diz que ele é um observador da vida. Ele diz que ele passou a vida toda observando quem comparece em festa e quem comparece em velório. É isso. Ele sempre deu muito valor àquelas pessoas que comparecem, às vezes até isoladamente, em velório. É óbvio que é uma figuração de linguagem que ele faz, no momento da tristeza, no momento da dificuldade, no momento do balanço do navio, é que você vê as pessoas que estão ao seu lado, que apoiam, que trazem uma palavra de apoio, aquilo que tem um peso. Na hora do oba-oba, é bom também receber abraços, sorrisos e tal, mas no fundo, é na festa, né? Então é mais ou menos isso, eu acho que ele quis dizer, não sei, ele é que tem que sentir se aquilo foi sincero ou não. Ele que vive com esses caras o dia inteiro. Eles que sabem o que é teatro, na verdade eu entendi o que você falou, ou não, né? Muitas vezes você é abraçado por alguém que te apunhala. É isso. O tempo todo. Então, na vida é o tempo todo. E ele sabe. Ele sabe exatamente aqui naquela brincadeira toda lá, naqueles 20 que abraçaram, sabe o quê? Vai, você bonzinho. 10 foram abraços sinceros, brincadeiras sinceras. Talvez ele tenha conhecimento de que nem todo mundo está fazendo aquilo publicamente, aquilo que também faz nos bastidores. É isso, Asmar. Para mim fica claro, bom, uma coisa lógica, o treinador, raramente o treinador é amigo dos jogadores. Ele é o comandante e ali ele vai desagradar um grupo grande, né? Vai desagradar mais do que agradar. Quem joga fica feliz, quem não joga é inimigo do cara, normal.
Isso é a lei da vida, a lei do futebol. Mas existe aquele cara que se impõe ou pelo conhecimento tático muito grande, ou por atitudes que ele toma e que, por um espírito de justiça, né? Muito correto, porque o cara que não está jogando, ele pode não ficar feliz, mas ele sabe, se houver um espírito de justiça, atitudes justas, ele vai entender que, não, eu gostaria de estar lá, mas poxa, né? Quando troca de técnico que ele gosta, que ele vai ter uma oportunidade maior, mas ele sabe que o cara é melhor que ele. E aí, ou está melhor que ele naquele momento. Então, o fato dele não ser amigo dos jogadores, eu acho que é natural. O problema todo é até que ponto ele não é amigo e até que ponto ele tem inimigos dentro do grupo. Esse é o ponto principal. Isso aí. É isso, porque não ser amigo, amizade, aquela... às vezes tinha alguns técnicos, por exemplo, o Pepe, né? O Zé Macia Pepe, os caras adoravam ele, jogavam por ele. O Oswaldo Brandão, ele conseguia fazer uma amizade com os caras jogavam por ele. Mário Travalini, que trabalhou com a gente, era um cara adorado pelos jogadores. Mas são exceções. Normalmente o técnico ele tem alguns caras que são mais próximos, mas não necessariamente amigos, e tem aqueles caras que, sabe, mantêm uma distância, e até alguns treinadores gostam muito disso. Eu falava muito com o Minelli falava, olha, eu não dou satisfação nem quando eu escalo, nem quando eu não escalo. E mantinha uma certa distância, né? Mantinha uma certa distância. Ontem ele está incomodado com aquela coisa. Ele fala, bom, na hora da festa todo mundo se abraça. Aí que ele cita essa frase, né? Na hora da festa todo mundo se abraça. É uma relação que ela teve algum momento que ela entra no estresse muito grande e eu acho que ela quebra definitivamente até o respeito no momento que o preparador físico de São Paulo dá uma porrada no Pedro e o São Paulo não toma uma posição firme. Ele, em nenhum momento, ele recrimina o assessor dele, nenhum momento ele dá solidariedade ao Pedro, que, sim, pisou na bola também. Nunca ele responde quando o Pedro fala que tem sido injustiçado, tem sido destratado. Precisa ver o que é esse destratado, os outros caras estão vendo lá. Então, realmente, eu acho que essa ligação até de respeito, de profissionalismo, ela está quebrada. Me parece. E aí vai durar. O time do Flamengo é muito bom, ele pode ser campeão mesmo com isso. A gente já ouviu dezenas de vezes vários jogadores, o Vampeta fala toda hora, que você não precisa necessariamente ser amigo, todo mundo ser amigo para que a coisa role, né? Você tendo qualidade, você vai, todo mundo junto, um ajuda o outro a ganhar grana e cada um vai pro seu lado, eles não vão se encontrar no final de semana. Apesar de você, seremos campeões. Isso. Mas que a relação está quebrada, é muito claro.